O Paulo foi levado para um lugar sombrio e assustador. Ele tinha duas opções: ficar lá para sempre ou deixar que eles ficassem com a sua cabeça. Esse é um relato com a nossa famosa Igreja do Gancho. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Galera, é sério, todo mundo tá comprando as camisetas e os moletons e os quadros de Sete Além lá no loja. São diversas estampas e modelos de camisetas por um preço que você não encontra nessa dimensão pelo menos. Comprando, você adquire um produto, além de ter excelente qualidade, ajuda aqui o canal e também ajuda ainda mais a espalhar a nossa palavra. Clica no link da descrição ou captura o QR Code que vai passar aqui nesse vídeo, tá bom? E aí você compra. Se quiser, me marca lá nas redes sociais usando a camiseta ou moletom e eu vou adorar divulgar, tá bom? Vamos lá, vista-se você também de Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. É isso mesmo, pessoal. O Paulo tem uma experiência assustadora que acabou se desenrolando em uma continuação que ele me enviou recentemente. E se você curte Sete Além, universos paralelos, backrooms, OVNIs alienígenas, viagem no tempo, dimensões paralelas, SCP e assuntos que não querem que você saiba, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no canal e também no canal do Detetive Astral. Ative as notificações, deixe seu like e comente nesse vídeo que vai me ajudar demais. Aproveite e me segue nas redes sociais todas, @oficial7além e @Luciano Milici. Tem um relato? Manda no luciano@setealém.com.br. Na descrição você encontra o meu telefone. Manda uma mensagem, entra nos grupos, vai ser muito bom te conhecer. Se puder, se torna membro ou pelo menos veja os links importantes que eu deixei para você na descrição. Vamos agora aos relatos do Paulo. Olá, Luciano Milici. Meu nome é Paulo, tenho 39 anos e moro em Barbacena, Minas Gerais. Esse relato aconteceu quando eu era mais novo. Ou seja, quando ele era uma criança pequena em Barbacena. Eu sempre quis falar isso. Eu trabalhava levando documentos do escritório para uma contabilidade na cidade vizinha. Meu patrão me dava o dinheiro do ônibus e eu ficava no ponto esperando para ir até a outra cidade levar esses documentos para um contador. Esse ponto de ônibus ficava em um local estratégico da cidade, onde os carros que passavam estavam todos indo em direção à mesma cidade vizinha que eu ia. Então, era comum as pessoas oferecerem carona ou até mesmo fazerem lotação de maneira irregular, claro. Era um ponto que praticamente se localizava no sentido de saída de Barbacena. Era comum pegarmos carona, mas também era muito comum e até triste quando entrávamos em um carro achando que era carona e depois de alguns metros descobríamos que era na verdade uma lotação. Nesses casos, tínhamos que pagar ao motorista e era bem chato. Todas as vezes em que eu ia para esse ponto de ônibus, eu e os outros garotos que executavam um trabalho semelhante ao meu para outras empresas, sempre ficávamos no dilema entre esperar o ônibus, que demorava, arriscar pegar uma carona que podia ou não ser paga, ou então pegar uma lotação clandestina, paga mesmo, mas que passava a toda hora. O ideal era sempre pegar uma carona, porque se fosse de graça, nós acabávamos embolsando a grana dada pelo chefe para a condução. Meus amigos até que tinham lábia, tinham o dom para saber quem estava oferecendo carona gratuita. Eles se aproximavam e conversavam com essas pessoas e acabavam realmente conseguindo uma carona de ida de graça. Eu, por sempre ser muito tímido, dificilmente conseguia conversar com desconhecidos e ter essa cara de pau toda. Geralmente eu pegava carona só de quem eu já conhecia e tinha alguma facilidade de manter um assunto durante o caminho. Naquele dia, após pegar a missão do meu chefe, eu fui para o ponto de ônibus. Eu estava disposto a tentar achar alguém para dar carona e assim embolsar a graninha do patrão, pelo menos a do caminho de ida. O estranho foi que naquele dia
O ponto de ônibus estava completamente vazio. Se fosse hoje em dia, eu já nem iria para lá, pois conheço o assunto Sete Além, conheço o seu relato, Luciano, e eu ando com os olhos abertos. Porém, naquela época eu era inocente. Acabei indo e até pensando: puxa, estou com sorte, só eu estou aqui. Luciano, esperei por cerca de 5 minutos, não surgiu nenhum ônibus ou lotação. Porém, do nada, parou bem na minha frente e inesperadamente, e não sei vindo de onde, um carro preto de luxo. Ele parou certinho na minha frente. O vidro preto baixou e o motorista, com cara de simpático, me ofereceu carona. Ele perguntou se eu estava indo para a cidade vizinha. Eu disse que sim e ele falou: entra então, pode entrar, uai. Eu achei aquela proposta irrecusável e entrei no carro. Quando parei para pensar, estava muito empolgado porque aquele carrão era demais de confortável e a sorte era grande de eu ir rapidinho para a cidade cumprir o meu trabalho. Além de dinheiro, ia me sobrar o resto do dia. O motorista era um homem bem branco, um pouco acima do peso e usava óculos escuros. Seu cabelo era lambido de gel e ele mascava chiclete e devia ser pelo menos 8 ou 10 anos mais velho que eu. No início do trajeto ele começou a falar comigo sobre a cidade. Ele ficou perguntando sobre como era morar lá, se a noite era muito agitada e como os jovens agiam. Depois de um tempo ele fixou muito as conversas e as perguntas em como os jovens da minha cidade se comportavam, onde iam, os horários, pontos de encontro, escolas, etc. Eu achei que o papo estava ficando até meio estranho. Para cortar o assunto, eu fiz uma pergunta que desviaria o tema. Eu perguntei: você está me dando carona ou está fazendo lotação? Ele riu e respondeu: fala sério, lotação em um carrão desses? Você só pode estar brincando, né? Você acha mesmo que eu ia te cobrar? Eu ri aliviado e ele falou assim: por falar em mudar de assunto, você já ouviu falar em Sete Além? Eu respondi que não. Ele lamentou e falou assim: pois é um assunto ainda bem no comecinho. Em alguns anos ou talvez décadas, esse assunto vai ser falado por muita gente. Então, ele ficou em silêncio por alguns minutos. Eu quebrei o marasmo com outra pergunta relacionada ao tema que ele havia falado. Eu perguntei: tá, mas o que é esse trem aí que você disse? Ele riu e falou: Sete Além? Sete Além não é trem não. Ou melhor, às vezes pode até ser um trem sim, mas eu estou falando do local. Não conhece não? Eu confirmei que não conhecia e ele disse assim: pois então, nós vamos para lá e você vai conhecer. Antes que eu risse dessa piada, desse comentário absurdo que ele fez, ou reclamasse de algo, ele deu uma guinada com o carro para a direita, bem brusca mesmo, no meio da rodovia, e entrou numa estrada de terra que eu juro, nunca tinha visto. E olha que eu conhecia demais aquela região. Nessa hora eu pensei: meu Deus, é o meu fim. O cara é um maníaco de estrada e ninguém me viu entrar no carro dele. Eu não tinha nem aparência e nem jeito para ser ameaçador. Eu não seria capaz de enfrentá-lo. Em uma luta corporal principalmente. Eu era muito magro e ele era mais velho e gordinho. Bom, para salvar a minha vida, eu seria capaz de tudo, mas não sabia o que viria pela frente. Se fosse hoje em dia, os jovens de hoje são muito mais espertos e atentos. Eles já perguntariam sobre o caminho e o que estava acontecendo. Eu, porém, fiquei quieto, preparando meu corpo para uma fuga no momento certo. Fiquei prestando atenção no caminho para saber voltar. O carro seguiu pela estrada de terra até que, inesperadamente, surgiu um vilarejo lá na frente. Ele sorriu e acelerou. Entramos nessa pequena cidade que eu nunca soube da existência. Era uma vila com muitas casas, todas velhas e com aparência de abandonada. Tinham arquitetura diferente, algo que eu nunca havia visto até então. Ele foi parando o carro e falando assim:
Eu sei que você pretende fugir quando eu parar, mas eu recomendo que você não faça isso. Não precisa ficar com medo. Eu te trouxe aqui porque eu tive a sorte de te encontrar. Você faz exatamente o perfil do que nós procuramos. Eu perguntei: perfil? Nós? O que você quer comigo? Ele respondeu: nós queremos que você fique aqui conosco, em Sete Além, para sempre. Não é nada demais. Mas isso é só um pedido, é uma escolha sua. Se você não quiser, não tem problema, tá? Você pode ir embora. Eu tenho muitos outros para trazer aqui, mas ainda assim, se você não quiser ficar, eu vou precisar da sua cabeça. Ele falou aquilo tudo sorrindo, e nesse momento eu tive a certeza de que ele era louco e de que eu ia morrer. Ele parou o carro em frente a uma construção velha com uma porta alta e uma parte mais alta ainda na frente. Parecia uma capela ou uma igreja. Então ele destravou as portas. Eu não corri. Eu estava congelado de medo. Ele saiu, deu a volta, abriu a minha porta e disse: vem, rapaz, vem. Na frente da igreja, perto da porta, tinha uma estátua de um menino, de um homem. Um rapaz, vamos dizer assim, com 18, 17 anos, segurando um livro aberto. Esse rapaz olhava para as páginas do livro com a cabeça baixa, apontando para a frente, para o horizonte. A cabeça mantinha-se vendo as páginas do livro, mas o seu dedo estava esticado e o braço também apontando para o horizonte. Bem estranho. A enorme porta estava aberta, mas a igreja não era muito grande. No altar havia um enorme anzol de ferro entortado como se tivesse sido trabalhado por um serralheiro, e era um metal grosso, enferrujado. Parecia arrancado de um portão, mas tinha o formato de um anzol, e ficava atrás de uma mesa no altar. E ao lado desse anzol havia 4 estátuas, 2 de cada lado. Uma era de uma mulher, outra de um homem com cabeça de ave, parecia uma coruja, sei lá, mas não tenho certeza. Outra estátua era de um homem magrinho, musculoso, nu, com o rosto liso, sem nariz, olhos ou boca, como se fosse um manequim. E a quarta estátua era de uma pessoa com uma cabeça cúbica, como se fosse uma caixa. Eu estava quase me urinando de medo. Ele foi para perto do altar e me deixou no meio da igreja. Eu fiquei parado lá e não senti que pessoas estavam se aproximando de mim por trás. Eu implorei para ele me levar embora, que eu queria ir para casa. Ele parou e se virou. Tirou os óculos e seus olhos eram fechados, colados. Não havia cílios, eram lisos, como se ele não tivesse cavidade ocular. Era só pele que vinha das sobrancelhas e emendavam nas maçãs do rosto. E ele perguntou: então, você já decidiu ir? Quer ir embora mesmo? Porque, como eu te falei, eu posso até te levar embora, mas eu vou precisar ficar com a sua cabeça. Eu comecei a falar meio com voz de choro. Eu falei: não, moço, por favor, não, pelo amor de Deus. Mas ele veio até mim e me empurrou para trás. E eu pensei que eu fosse cair no chão, mas eu caí sentado numa cadeira, uma espécie de trono que haviam colocado atrás de mim sem eu perceber. E eu vi quem colocou, porque saíram de trás do trono 2 mulheres. Elas estavam lá com ele. Eram 2 senhoras de cabelos pretos bem secos, vestindo camisolas. Elas também não tinham olhos. Elas me seguraram pelo braço no trono e eu comecei a gritar. E elas riam. Eram tão magras e secas que pareciam cadáveres. O homem colocou um tubo na minha boca, um tubo grosso, e disse: fecha os olhos. Então ele entornou um líquido na minha cara. Um cheiro de plástico, silicone, sei lá, tomou conta do lugar. E aquilo foi cobrindo a minha cabeça inteira, inclusive o cabelo. Quando aquilo me cobriu, eu pensei: que bom, agora eu vou morrer ou acordar.
Comecei a respirar pelo tubo que ele havia colocado na minha boca. Mas não foi isso só que aconteceu. Eu não morri e nem acordei. 5 minutos depois, senti algo na lateral da minha cabeça. Aquele líquido havia secado e solidificado numa espécie de borracha. E ele foi cortando e tirou, como se fosse uma máscara seca, com o molde do meu rosto, na verdade, da minha cabeça inteira. Eu abri os olhos e vi que havia mais 5 velhas sem olhos e de camisola lá ao lado dele. Pareciam clones ou irmãs gêmeas. Elas pegaram o molde do meu rosto e levaram correndo para trás do altar, rindo e saltitantes, felizes, para um lugar que deveria ser uma espécie de sacristia. Então, ele colocou novamente os óculos escuros e pareceu mais normal e falou assim: "Vem, vambora." Eu estava tremendo porque para mim eles eram monstros, mas eu me levantei aliviado. Completamente obediente a ele, eu fui atrás até a porta da igreja e ele disse assim: "Cara, fiquei meio puto com você hoje. Mesmo assim, obrigado pelo molde. Nós faremos uma réplica da sua cabeça que ficará ao lado de centenas de outros ex-votos e velas para promessas. Eu não vou te levar embora, tá?" Eu me assustei e falei: "Como assim? Você prometeu. Por favor, me leve embora, eu não quero ficar aqui." Ele respondeu: "Calma, eu não vou te levar, mas ele vai." Nisso, Luciano, parou uma lotação na frente da igreja. Era uma lotação normal, uma lotação que sempre passava lá no ponto da minha cidade, que eu já conhecia, estava cansado de ver. Eu entrei correndo nessa lotação que representava para mim a normalidade. A lotação estava vazia, só tinha uma pessoa dirigindo. E esse motorista era um conhecido meu, morador da cidade. Ele se virou para mim e falou assim: "Eu vou te levar para Barbacena novamente, mas vai custar uma passagem." Eu nem pensei 2 vezes, aliviado, eu dei a grana para ele e ele me levou de volta para o ponto de ônibus e disse: "Eu nunca levo ninguém lá, tá? Eu só trago. Eu já trouxe um monte de gente. Não comenta com ninguém nunca. Tem bastante gente que busca pessoas nesses lugares. É só não falar nada nunca pra ninguém." Eu concordei tremendo. Não fiz o meu trabalho naquele dia. Voltei para o escritório e falei para o chefe que estava passando mal. Ele me deixou levar os documentos no dia seguinte e eu fui embora. Sei que aquele lugar fica perto da minha cidade, perto de todas as cidades, porque eu voltei lá anos mais tarde e não existe aquela passagem, não existe aquela estrada de terra. Então, aquele lugar que fica perto da minha cidade e de todas as cidades não está na nossa frequência. Mas isso foi a coisa mais assustadora que aconteceu em toda a minha vida e eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu conheci o seu canal e o tema 7 Além recentemente, num corte de uma entrevista sua para o Paranormal Experience. Pensei em te mandar e-mail, mas fiquei com receio por causa da minha promessa de nunca contar nada para ninguém. Eu já encontrei aquele motorista da lotação que me trouxe de volta de 7 Além várias vezes. Até já embarquei com ele algumas vezes, mas nós nunca tocamos no assunto. Nem olhares nós trocamos. Inclusive, não sei quantos dos meus amigos já não tiveram que dar a cabeça para criar moldes e também tiveram que guardar segredo. Recentemente, aquele homem da lotação morreu em um acidente. Nesse instante, eu acho que eu me senti liberto da promessa de nunca contar nada para ninguém. Por isso, estou lhe enviando esse relato. Conte no seu canal se você quiser. Eu nunca mais vi o gordinho do carrão de luxo desde aquele dia. E foi só isso. Um grande abraço do seu amigo Paulo. Atualização do relato. É o seguinte, pessoal. Semanas depois que o Paulo me enviou esse e-mail com esse relato, ele me enviou outro. Por quê?
Ele disse que ele viu o carro preto do homem que o levou para Sete Além. Ele viu 2 vezes na cidade recentemente. Então ele acha que isso é porque ele quebrou a promessa e me mandou o primeiro relato. E ele acha que talvez esse seja o motivo do cara estar rondando ele. Quando ele me mandou esse segundo e-mail, eu respondi para ele questionando se ele quer que eu não conte o relato no canal. Mas ele me disse que quer sim que eu conte, que hoje ele é um adulto e que ele sabe se virar e que se aquele cara do carrão se aproximar dele, vai ter o que merece. Ou melhor ainda, ele fará o cara o levar para Sete Além num tour de cortesia. E esse foi o relato do Paulo. O que você achou? Você iria para Sete Além e ficaria lá para sempre? Você daria sua cabeça para virar molde? O que você acha que é a Igreja do Gancho? Deixa seu comentário aqui, deixa seu like também, para a gente bater um papo e teorizar. Eu tenho muitas teorias a respeito. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.